Sinais de um Psicopata é uma série da Discovery. Hoje falaremos do segundo episódio da primeira temporada, onde o caso abordado é de Christian Nielsen. O apetite é como um lobo que estava com fome. Sinais de... Mas quem era Christian Nielsen? Ele já havia dado sinais de que ele poderia ser um psicopata? Segundo Nancy White, que era a antiga proprietária do restaurante onde ele trabalhava, ou seja, sua ex-patroa, ele tinha uma fala mansa e era um excelente funcionário, e jamais tinha dado qualquer sinal de psicopatia. Mas será? Segundo os especialistas, sempre existem sinais claros que deixamos de perceber. Nielsen nasceu em 75, no Maine. Aos 4 anos de idade, houve a separação dos seus pais. Ele tinha uma irmã mais nova. Ambos, Nielsen e sua irmã mais nova, foram decididos através de acordo judicial de que o pai de Nielsen teria custódia de ambos. Segundo o juiz de Rumford County, a mãe de Nielsen e de sua irmã não teria emocionalmente estabilidade e não teria também um comportamento condizente para criar crianças tão pequenas. Durante sua infância, tanto os vizinhos como os colegas de classe, etc., sempre descreveram Nielsen como uma pessoa normal, porém um pouco calada. Ele tentou frequentar a universidade até 2004, na Universidade do Maine, porém ele acabou não se formando. Alguns colegas de universidade relataram que Nielsen chegou a brincar de fantasiar, assassinar pessoas e o sonho de ser um serial killer, mas acreditavam que tudo aquilo ali não passava de uma brincadeira. Nielsen tinha alguns aspectos curiosos, se pode dizer assim, que é a base de todo o serial killer. Ele gostava de torturar animais e tinha um comportamento um tanto quanto recluso. Depois iria se descoberto que ele tinha alguns problemas mentais que talvez tivesse herdado de sua mãe. Por exemplo, Nielsen era esquizofrênico e ninguém sabia disso até o momento, além dele ter síndrome de Asperger. 2 fatos que seriam usados por ele como defesa depois no tribunal. Enquanto trabalhava no restaurante, entrou-se um novo funcionário. Ele era chamado James. Esse funcionário tinha 50 anos e estava trabalhando nessa pousada para pagar exatamente sua pousada e sua alimentação. Nielsen convidou James para ir pescar com ele na cidade vizinha, cerca de 25 quilômetros de distância. Possivelmente a ideia de James era só pescar, mas Nielsen já com certeza tinha planos macabros para isso. Enquanto ia para a floresta junto com James, que seria ali o último local onde James foi visto com vida, Nielsen atirou contra ele algumas vezes e abandonou seu corpo, voltando para trabalhar normalmente no Break Bad no outro dia. Assim que ele se deparou que seria um problema deixar o corpo de James lá, Nielsen retorna para o local, lembrando que é 25 km de distância, e tenta cavar uma cova para colocar o corpo do seu colega de trabalho. Ele percebe que não é tão simples fazê-lo, e aí decide pegar um litro de gasolina e carbonizar o corpo. E após isso, ele retorna novamente para o restaurante e tem uma nova rotina de trabalho supostamente normal. Fez barulho quando eu abri a janela, porque eu tive que puxar a cortina. E aí eu me assustei, porque o rosto dela estava bem ali. A gerente do seu restaurante, Julie Bullard, se questiona Nielsen sobre a localização do outro funcionário. O Nielsen fica preocupado dela suspeitar de que ele pudesse ter feito algo contra o James ou que ele soubesse de algo sobre o James. Por esse medo, ele acaba esperando com que ela vá dormir e atira nela 3 vezes pelas costas enquanto ela dorme. Após fazer isso com ela, ele arrasta o corpo dela para a floresta ao lado da pousada e corta o corpo ao meio com o machado e tenta cortar com a serra. Joga uma lona por cima e depois volta para a pousada novamente. Lembrando-se que agora ele está extremamente perto do trabalho dele. Não é uma distância relativamente considerável. Então ele tem uma grande ideia: cortar esses corpos em pedaços menores para que eles pudessem ser mais facilmente ocultados. Ele vai até a casa do seu pai e pega uma motosserra emprestada, o que já levanta um pouco de desconfiança dos pais pelo comportamento dele já não estar tão regular assim. Quando ele volta para a pousada, ele se depara com Selby Bullard e uma amiga chamada Cindy Biston. A Selby, ela era filha de Julie.
e estava indo para esse local para passar o final de semana com a mãe e o feriado. Obviamente, o Nielsen ficou com muito medo da Bullard suspeitar de alguma coisa, porque a mãe dela estava desaparecida. Então ele não se esperou muito, ele já atirou em ambas e arrastou o corpo delas para o mesmo local onde estava a mãe de Selby, e com essa serra elétrica que ele tinha acabado de pegar na casa do pai dele, ele cortou elas em pedaços. Ele começou a retirar os anéis também de joias dos dedos para guardar como possivelmente souvenirs. Ele já estava evoluindo no seu passo a passo psicótico. E nenhum dia se passou apenas algumas horas após ele assassinar 3 pessoas, sendo 2 da mesma família. Ele liga para o seu pai. Para quê? Ele diz ao pai que agora ele estava administrando a pousada. Ele tenta criar um álibi e diz que Julie Bullard foi com a família para a Califórnia. Então o pai e a madrasta decidem que vão até a pousada para ver o filho e aproveitar, já que ele é o novo administrador da pousada, aproveitar um pouco do feriado ali com o filho na pousada. O ponto é que assim que chega-se na pousada, a madrasta logo vê um dos corpos ali. E ela liga para o 911 exatamente no mesmo momento. O pai dele vê um rastro de sangue indo para a floresta ao lado. Ao ligar para o 911, ela afirma que encontrou o corpo. Logo após, ela faz uma nova ligação para o 911 e diz que Nielsen confessou ter ligações com ambos assassinatos. Isso deve nos dar uma pista quando ouvimos os alertas. Se acharmos que topamos com alguém que possa ser psicopata, de alguma forma, começamos a nos sentir inquietos, com pequenos comentários sobre algumas coisas. Eu suspeito que Julie devia saber disso, na pousada de algum comentário que ele fez. Mas, quando não se tem reciprocidade de empatia e a conversa começa a ir em outra direção, pode ser que estejamos falando com alguém que não tem emoções. Não se demorou muito tempo e a polícia chegou ao local. Nielsen confessou para a polícia e foi e contou toda a história, mostrou onde se estavam os corpos e tudo mais. Ele relatou com uma frieza surpreendente que surpreendeu até os mais experientes psiquiatras da época. Logo após toda essa confissão, ele se declarou inocente das 4 acusações de homicídio e tentou alegar também que ele tinha feito isso porque estava no momento de psicose esquizofrênica. Então aquele fato que eu tinha relatado no início de que ele era esquizofrênico se confirma. Realmente Nielsen era esquizofrênico e tinha síndrome de Asperger. Porém, segundo o juiz, Nielsen estava no momento totalmente lúcido. Ele não estava passando por um caso de psicose. Ele estava lúcido e tomou as ações e as atitudes com consciência. Como o juiz chegou a essa conclusão? O juiz chegou a essa conclusão porque Nielsen ele agiu com destreza e tranquilidade. Ele cometia os crimes e voltava a trabalhar normalmente, ou seja, ele encobria seus passos. Se ele tivesse feito o que fez com James e surtado e começado a fazer um arrasto de crimes seguidos, ou simplesmente tentasse fugir loucamente ou agir de forma insana, justificaria talvez um momento de psicose. Mas não, Nielsen pegou, retornou ao trabalho e trabalhou um dia inteiro como se nada tivesse acontecido. No outro dia, ele regressa para o local onde estava o James e tenta ocultar seus passos. Voltando para a pousada, ele vê que a atual administradora da pousada está procurando por James. Então, ele queima uma prova, uma possível testemunha. Ao retornar das casas dos pais, onde ele terminaria de ocultar os corpos, ele encontra aí o resto dos familiares da Julie. E o que ele faz? Ao invés de confessar ou surtar, caso ele tivesse esquizofrênico, ele comete mais 2 crimes e tenta ocultar os corpos também. Após isso, ele tenta ligar para o pai dele para criar um álibi e dizer que elas estavam longe. Ou seja, Nielsen em nenhum momento estava esquizofrênico, ele estava frio, ele estava calculista. Pode não ter sido uma atitude muito inteligente da parte dele, mas em nenhum momento foi esquizofrênica. O que acontece é que Nielsen foi condenado à prisão perpétua. Ele escapou da pena de morte porque ele se declarou ao final culpado pelos 4 crimes. Nielsen está até o momento preso e ainda está vivo, cumprindo 4 prisões perpétuas seguidas. Apesar de várias tentativas de retirar a própria vida, ele continua preso e até o momento sem previsão nenhuma, e assim esperamos, de liberdade para ele. Você gosta de crimes reais? Então se inscreva no canal que vamos trazer sempre. Lembrando que esse foi o 2º episódio da 1ª temporada
de Sinais de um Psicopata do Discovery. Estamos falando com alguém que não tem emoções. Se pode deixar de ser um psicopata? Mais cedo, se for uma criança, é muito jovem. Há provas nos resultados de psicoterapia que dizem que, quando muito jovens, pode ser que se consiga moldar e fazer o comportamento das pessoas mudar. Bom, a minha tendência é ser um pouco mais cético do que alguns colegas, mas há quem discorde e diga que eles podem mudar.